galera de todo o Brasil, estamos aqui mais uma vez com você para gravar aquela questãozinha, tirar aquela sua dúvida na área de matemática. O assunto que nós abordaremos hoje, pessoal, é o assunto de área de figuras planas. Sendo mais específico ainda, a gente vai trabalhar com a área de quadrados e retângulos. Beleza? Essa questãozinha que nós iremos resolver, pessoal, é uma questãozinha que você, ferinha, tem errado bastante aí. Isso foi diagnosticado pelas as avaliações aí da Prefeitura do Rio, né? Então, avaliações internas e externas que aconteceram durante, né, o ano letivo e que a Prefeitura diagnosticou que você tem errado bastante, beleza? Então, vem comigo. Se você quiser, pode dar aquele pause no vídeo, tentar fazer e depois você vem com a gente para ver a nossa solução, beleza? A questãozinha, né, ela trabalha com a seguinte ideia. Ela diz que uma peça de plástico foi fabricada para servir de encaixe em um brinquedo. As medidas dessa peça, que vai ser encaixada no brinquedo, estão indicadas na figura a seguir, beleza? E aí a gente tem um desenhozinho do nosso objeto, tá? Repara que todas as laterais têm as suas medidas e com isso ele pergunta qual é a área ocupada pela peça de plástico em centímetros quadrados. Não vamos nos preocupar com a ideia da unidade, por quê? Porque todas as unidades que já foram dadas estão em centímetro. Então nós não precisamos nos preocupar com mudanças de unidade, né? Trocas de unidade, centímetro para metro, etc. Nós apenas precisamos lembrar como se faz uma questão de área. Beleza? Até aí? Pessoal, não podemos confundir de forma alguma, galera, de forma alguma, o que é área e perímetro. Pessoal, perímetro é se eu quisesse sair dessa pontinha, por exemplo, e caminhar em volta, ao entorno, o contorno do objeto. Ou seja, se eu fosse dar a volta no objeto, eu andaria 20, mais 10, mais 10, mais 10, mais 30, mais 20. Isso é calcular perímetro, pessoal. Não foi isso que o problema pediu. Ele perguntou a área. Então você confunde muito, pessoal, o que é área e perímetro. Isso não pode ser mais uma confusão na sua mente. Então, se dar a volta é fazer perímetro, o que é área? Área, pessoal, é como se você quisesse pintar a região interna. Então, imagina você com, né, um rolo de tinta. Se você quisesse pintar isso aqui tudo, ou seja, tudo mesmo, tá? Aqui sobraram os espaços, mas é só como exemplo. Então, se você quisesse pintar isso aqui tudo, quanto é que você gastaria de tinta? Imagina, quanto é que você gasta de tinta para pintar a parede da sua casa? Então é aquilo ali, tá? Então a área é a região interna da figura, vamos dizer assim. Continuando, pessoal, se ele pede para eu calcular a área dessa figura, eu tenho várias formas de fazer, beleza? Primeira forma que eu tenho de fazer é, né, separando em figuras que eu conheço. Eu só conheço uma forma de eu calcular essa área é eu dividir esse objeto em figuras que eu conheça, certo? Repara o seguinte, esse objeto torto aqui, estranho, né? Eu não sei, não é um objeto comum do meu dia a dia, logo não sei calcular a área. Geralmente a gente sabe calcular a área de quadrados, de retângulos, de triângulos, ou seja, nesse caso é só o envolvimento com retângulos e quadrados. Então eu posso simplesmente dividir a minha figura, então posso pegar aqui, ó, e posso fazer uma linha reta, dividir esse objeto em um retângulo em cima e um retângulo embaixo, beleza? Como é que eu faço área de retângulo, pessoal? Área de retângulo, basta você multiplicar o chão, a base, pela altura do objeto, beleza? Então, o chão que a gente chama de base vezes a altura. Isso dá, né, a área do retângulo, a quantidade de tinta para pintar aqui dentro. Ou seja, olhando para essa primeira figura, que eu vou chamar de 1, qual seria a área dela? Repara, a área 1 seria a base. Quanto é que nós temos de medida daqui até aqui, né? Repara que esse tamanho que a gente está falando é o mesmo 20 lá de cima. Ele mede o mesmo tamanho. Então, a base desse retângulo mede 20
E a altura dele, pessoal, a altura dele, ó, distância daqui até aqui vale 10. Ou seja, a área desse retângulo, 200. Como é a área, toda medida de área, pessoal, tem que estar elevada ao quadrado. Você não está multiplicando algo em centímetro por outra coisa em centímetro? Então, quando você multiplica dois caras iguais, esse cara fica elevado ao quadrado. Então, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Beleza? Não cabe a questão, claro que não. Eu quero essa figura toda. Eu, por enquanto, só pintei a área de cima. Essa parte já está pintada e eu gasto 200 centímetros quadrados. E aí eu vou pegar agora a segunda região, que também é um retângulo. E aí eu vou fazer que minha área 2 é igual a... Olhando para esse retângulo maior, eu tenho uma base, um chão, que mede 30. Beleza? Até aí? E uma altura que mede 10. Então, calma aí. Se eu tenho uma base que mede 30 e uma altura que mede 10, eu tenho uma área, multiplica base por altura, a minha área vale, então, 300 centímetros quadrados. Ah, então calma aí, professor. Rafael, qual é a área total? Ou seja, quanto é que eu gasto para pintar tudo? Se a parte de cima eu gasto 200 e a parte de baixo eu gasto 300, logo, o meu total é 500 centímetros quadrados. Beleza? Tranquilo, pessoal. Ah, Rafael, só tem esse jeito de fazer a questão? Não, a gente pode pensar de uma outra forma, certo? Qual é a outra forma que a gente pode utilizar aí de pensamento, de raciocínio? Repara, essa figura, antes de ter esse formato, ela era uma figura completa. Então ela vinha até aqui e até aqui. Ela fazia um grande retângulo, concorda comigo? Então, ó, ela deveria ser completa, que ela foi cortada. Beleza? Ó, tem um pedacinho cortado aqui. Então, ela completa, quanto é que seria o espaço que ela ocupa? Vamos pegar aqui, ó, a área total seria uma base de 30. Então, para pintar tudo, incluindo esse pedaço. Imagina que está tudo fechadinho, tá? Então, uma base de 30 e uma altura de 20. Logo, você tem uma área de 600 centímetros quadrados. Show? Beleza? Pô, mas calma aí. Você não está com esse retângulo todo. O objeto que você tem não tem esse pedaço aqui, Rafael. E aí, como é que a gente faz? Calma aí. Se eu não tenho esse pedaço aqui, vamos eliminar ele. Então, esse pedacinho aqui, né? Se você reparar bem, ele é um quadradinho, porque um lado é 10 e o outro é 10. Então, ângulo de 90, lados, né, iguais, você tem o quê? Um quadrado, beleza? Ou seja, vamos excluir esse tamanho? Quanto é que vale esse tamanho? A área do quadrado, ela também parece com a área do retângulo. Base vezes altura ou lado vezes lado. Como é tudo igual, não tem essa diferenciação de base e altura, tá? Então, você fica com 10 vezes 10. Então, você vai ficar com 10 vezes 10, que é igual a 100. Ou seja, quanto é que vale aquela área que eu vou poder utilizar, né? A área útil. Ela é o total, que era 600, tirando esse pedacinho que eu encontrei que vale 100. Então, vamos diminuir, encontrando o mesmo 500 centímetros quadrados. Pessoal, fica a lição então. Quando você for fazer uma questão de área, você pode ter dois pensamentos a seguir. Primeiro é de construção, ou seja, ir pegando os pedaços e construindo, juntando para fazer a figura que você quer. Ou você pode usar o raciocínio de desconstrução, de desconstruir. Ou seja, você imagina ela completa e depois você retira a parte que não é útil para você. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha te ajudado. Peço que você dê aquele like lá no nosso vídeo, se inscreva no canal, faça aí a divulgação do nosso material para ajudarmos aí diversos ferinhas pelo Brasil afora, ok? Então, lembrando, resposta 500, ficamos com a nossa letra C. Grande abraço, até a próxima!